Irmãos, como o Alex acabou de mencionar, nós vamos então iniciar hoje uma nova revista, como nós temos utilizado as revistas da editora Cultura Cristã. Nós vamos começar a falar então sobre a batalha espiritual. Então eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6, para nós fazermos a leitura do versículo 10 até o versículo de número 20. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Vamos fazer a leitura do versículo 10 até o versículo de número 20. E diz o seguinte, a palavra do Senhor: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, e embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, em nome de Jesus, nós neste instante agradecemos a Deus porque o Senhor está nos dando a oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. A Deus, agradeço ao Senhor pela vida de todos esses irmãos, a Deus, que puderam vir à Tua casa, de todos aqueles que estão acompanhando a Deus através da nossa transmissão, porque assim, ó Deus, a Tua palavra está sendo propagada e nós vamos, ó Deus, ouvir, ó Deus, a Tua verdade sobre este importante assunto, ó Deus, para a nossa vida cristã. Assim eu peço que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor abençoe este momento, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor ilumine as nossas mentes, para nós podermos compreender, ó Deus, as verdades do Senhor. É no nome de Cristo Jesus, ó Deus, que nós oramos e desde já nós agradecemos a Ti. Amém, Senhor Deus. Irmãos, então o assunto que nós vamos iniciar nesta manhã é sobre batalha espiritual. Quantos que estão aqui hoje acreditam em batalha espiritual? Levante uma de suas mãos se você acredita que a batalha espiritual ela existe. Sim? Alguém acha que a batalha espiritual não existe? Alguém já pensou isso em algum momento? Existem algumas doutrinas que você ouve por aí, a maior parte das vezes, falando sobre batalha espiritual, que provém das igrejas pentecostais ou das igrejas neopentecostais. E isto faz com que nós, reformados, que talvez falemos pouco sobre a realidade da batalha espiritual, nós fiquemos confusos quanto a isso. E alguns até acham que essa batalha ela é inexistente. Então nós precisamos falar sobre esta realidade para nós podermos, se ela existe, vamos ver isso biblicamente, e como ela deve ser então travada, como ela deve ser enfrentada, para nós então podermos continuar de acordo com aquilo que é agradável ao nosso Deus. É interessante de vermos que muitas dessas igrejas que falam sobre batalha espiritual, a maior parte das vezes elas trazem uma ênfase
na ação de Satanás. Elas falam mais do poder de Satanás, da ação dos demônios, e acabam deixando de lado, então, o que Deus faz, quem é Deus. Nós tivemos um pouco, sobre esse assunto no último domingo. Aqueles que puderam vir no domingo ouvir a mensagem, nós mencionamos algumas coisas relacionadas a isso, no domingo à noite, com relação ao instante que o Senhor Jesus se encontra com aquele homem, então, que vivia nos sepulcros. Ele estava possesso de um espírito. Mas aquela passagem, você pode pensar, ela fazia parte do Novo Testamento, do primeiro século da igreja. A igreja ainda estava começando, então, naquele momento. Será que existem possessões demoníacas ainda hoje? Levante a sua mão se você acredita que sim. Vocês acham que existe possessão demoníaca ainda hoje? Existe possessão demoníaca de cristãos. Nós vamos falar sobre isso. Ao longo de todo esse trimestre que nós vamos falar sobre este assunto, nós vamos chegar nisso porque é preciso falar. Será que um cristão pode chegar a ser a habitação de um espírito imundo, de um espírito maligno? Por que sim e por que não? Vamos ver o que a palavra de Deus então vai dizer sobre esta questão. Existe uma expressão, talvez você já tenha escutado, talvez até você use ela, quando a gente fala sobre batalha espiritual, que é o fato de alguém repreender ou amarrar um espírito, ou um demônio, As pessoas geralmente falam, está repreendido em nome de Jesus, não é isso? Ou está amarrado, Será que é correto dizer isso? Será que isso é bíblico? Nós vamos pensar sobre essas questões, porque tudo isso faz parte da batalha espiritual, e há esta mescla, essa confusão, se nós podemos dizer assim, das doutrinas reformada, pentecostal, neopentecostal, porque a maior parte das vezes, quando você ouve sobre esse assunto, talvez seja dessas pessoas que dão ênfase na batalha espiritual com relação a que o inimigo faz, e os ensinos que eles trazem são os ensinos que muitas vezes a própria igreja reformada acaba adaptando. Existem cristãos reformados que estão amarrando o Satanás por aí, e nós vamos pensar sobre isso. Se estão praticando isso da maneira correta, se isso é correto, se é bíblico. Outra questão que nós vamos falar também ao longo desse trimestre é sobre demônios territoriais. Já ouviu falar sobre isso? Existem em certas cidades, certos lugares, um trono de Satanás. Existe ali um território que é dominado por Satanás, então no bairro X, Satanás está comandando, a cidade X, Satanás está direcionando. Será que existem demônios territoriais? Será que existem lugares que são mais afetados pelo poder de Satanás do que outros? Por exemplo, às vezes a pessoa vai falar assim, nossa, eu comprei uma casa e de repente eu descobri depois que essa casa ela estava em cima de um cemitério. Será que isso não traz nenhum prejuízo espiritual para a minha família? Será que existe alguma coisa nesse sentido com relação a lugares? Nós vamos falar sobre esses assuntos, porque a batalha espiritual ela existe sim, mas nós precisamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre isso, para nós podermos não ser confundidos por tantas outras doutrinas que estão sendo ditas por aí. Há uma mistura de muito ocultismo, misticismo, pegam algumas passagens da Bíblia, tentam forçar para aquilo que eles acham que é o correto, e aí então nós formamos aí essas doutrinas sobre a batalha espiritual que você encontra por aí. Quando você vê então o apóstolo Paulo escrever aos irmãos da igreja de Éfeso, você vê, então, ele começa a falar sobre este assunto a partir do versículo de número 10. E você precisa se lembrar comigo que quando ele estava em Éfeso, em Atos capítulo de número 19, você pode observar, então, que ele teve um grande problema naquela igreja, naquela cidade, para permanecer ali. E ali já começou toda a batalha espiritual de Paulo, para que ele saísse daquela cidade, para que ele não ficasse mais ali pregando o evangelho. Porque essa é a realidade que nós encontramos em todos os lugares, porque nós somos a igreja que está aqui presente, que está enfrentando tudo isso. Quando nós olhamos a teologia sistemática, você observa então que a igreja ela pode ser dividida em 4 categorias. Você pode chamar a igreja da igreja visível, igreja invisível,
que seria o quê? A igreja visível, aqueles que são membros da igreja, que fazem parte das congregações, das comunidades, somos nós. E a igreja invisível é a igreja do Senhor Jesus de todos os tempos. A igreja hoje, a igreja que viveu ontem e a igreja que vai viver no futuro. Mas também podemos chamar a igreja de militante e triunfante. Quando nós falamos falamos sobre a igreja triunfante, nós estamos falando então sobre aquela igreja que já triunfou, sobre aqueles crentes, aqueles fiéis ao Senhor, que já morreram, que estão com o Senhor e que já triunfam, portanto, pois a sua batalha já encerrou aqui. Agora a igreja militante não. A igreja militante ainda está batalhando no tempo presente. Quem faz parte da igreja militante? Eu e você. E quando nós falamos em militar, nós falamos então em batalhar. Nós estamos falando sobre isso. Nós somos parte da igreja militante porque nós estamos ainda militando, estamos ainda em batalha, porque nós estamos em guerra. Existe um vídeo do John Piper, bastante antigo já, onde ele fala exatamente sobre isso, que muitas vezes nós como igreja, nós estamos tão acomodados com a nossa vida, que nós estamos tão, às vezes até mornos, né? Estamos assim, só levando uma vida religiosa, nós esquecemos que constantemente nós estamos em guerra, que nós estamos no meio de uma batalha. E quando Paulo começa a falar sobre isso aos irmãos da igreja de Éfeso, é para eles lembrarem então que existe um perigo da igreja esquecer que ela está vivendo uma batalha espiritual. Em todos os momentos há então esta batalha sendo travada. Imagina você então como um soldado que está sendo chamado para guerrear contra o Talibã. Você que está vendo as notícias do perigo, né? Imagine você como parte do exército dos Estados Unidos, que já viveu há muito tempo nessa luta, e você está sendo enviado para lá sem nunca ter pego em uma arma, sem nunca ter se preparado. Qual é a chance de você sair vivo dessa batalha? Ela é muito pequena. Porque se você não se preparar para a batalha, como qualquer soldado em qualquer batalha, você facilmente vai perder. Então é importante você entender que existe uma luta. E o apóstolo Paulo, então, ele está nos mostrando nesse momento que a igreja, ela foi convocada para batalhar, para então lutar contra esta realidade. Muitas pessoas, quando frequentam igrejas, principalmente pentecostais, elas ouvem, depois de uma pregação, né, depois de um momento de explanação ali da palavra, elas ouvem um apelo. E aquela pessoa, então, por ouvir aquela mensagem, muitas vezes mexeu com o seu emocional, ela aceita a Jesus Cristo naquela hora, ela vai à frente da igreja, só que ela não recebeu uma base bíblica para poder entender o que realmente é ser um discípulo, o que é ser um cristão e o que é batalha espiritual. E no meio daquela mensagem falaram para ela assim: aceite a Jesus porque seus problemas vão acabar. O grande erro do cristão é ele achar então que quando ele passa a servir ao Senhor, né, o grande erro de qualquer pessoa que se torna cristão, é que os problemas acabam quando nós então passamos a ser membros de uma igreja, quando nós passamos a obedecer ao Senhor, né, buscar uma vida de santidade, quando isso é uma mentira. A Bíblia nunca falou isso para nós. Que você se torna cristão, os seus problemas acabam. Muito pelo contrário. Seus problemas começam. Né? Nós temos que lembrar então que a batalha espiritual, ela só começa, ela só é uma realidade para você quando você se converte. Enquanto você está no mundo, enquanto você está longe de Deus, você não tem contra o que batalhar. Você não tem consciência daquilo que você está fazendo, que é desagradável a Deus. A partir do momento que os seus olhos se abrem para a realidade da batalha espiritual, para a fé que você tem, você começa a ver a luz em Cristo e o caminho correto, aí sim você começa a entender que você possui uma luta. Então nós precisamos lembrar isso, que nós não estamos livres das lutas, livres das batalhas, muito pelo contrário, né?
Se você faz parte da igreja porque você achou que a igreja você não teria mais dificuldades, eu sinto lhe dizer, mas a verdade não é essa, se disseram isso para você em algum momento. Em Cristo Jesus nós temos uma luta, mas nós temos a quem recorrer para vencer essa luta. A palavra do Senhor, então, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, ela fala sobre o nosso adversário. Alguém pode ler para nós, por favor? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Isso, então quando eu mencionei que no domingo nós falamos um pouco sobre isso, que alguns desses textos, eles já foram citados, e é exatamente essa a nossa realidade. Você agora, se você é convertido, está em Cristo Jesus, você é a habitação do Espírito de Deus. Você está em batalha. O inimigo está então como um leão ao seu redor, como um leão que está próximo da sua presa, esperando um momento certo para te devorar, para te atacar, para tentar te derrubar. Nós estamos então em constante batalha contra o nosso inimigo, e a palavra do Senhor, então, quando Paulo fala aos Gálatas, você observa então que nós temos uma grande batalha interna dentro de nós. A batalha do espírito contra a carne. Nós precisamos alimentar o nosso espírito, viver diante da palavra, nos enchendo do espírito, através do conhecimento, porque nós estamos travando uma batalha contra a nossa própria carne constantemente. E o inimigo vai usar isso. Vai usar esses momentos. Vai usar as brechas que nós temos para então nos atacar, para tentar nos derrubar, porque o que ele mais quer então é fazer com que a igreja ela continue pecando, continue desobedecendo a Deus, porque nós continuamos ainda com os nossos desejos pecaminosos. Então, nós precisamos lembrar, existe sim uma guerra e você faz parte dela. Nenhum de nós, você fala assim, mas então o pastor é aquele que não está passando por isso, é o único que está blindado por essa prova. Muito pelo contrário, todos nós estamos sendo atacados constantemente, para nós então nos afastarmos de Deus. Quanto mais você se coloca diante de Deus, quanto mais você vive em obediência e em santidade, mais você incomoda o inimigo, e mais ele vai então te atacar, tentar ver as suas brechas para tentar te derrubar, porque essa guerra ela é constante. Porque o que ele mais quer é que você então continue pecando, continue fazendo aquilo que é desagradável a Deus. E aí então, se você está em pecado, você não está incomodando o inimigo. Não é? Quantas pessoas você vê falando assim, mas a minha vida parece tão tranquila. E aquela pessoa ela está em pecado, ela está longe de Deus, né? Porque ela está cedendo às tentações, né? Então nós precisamos recordar disso. Nós estamos em combate, você precisa aprender a lutar, você precisa aprender a se preparar para que você possa então enfrentar esta realidade que não é só minha, não é só da liderança, de presbíteros e diáconos, é de todos aqueles que se converteram a Cristo Jesus. Mas veja então o versículo de número 10, o apóstolo Paulo traz para nós algo muito interessante. Alguém pode ler para nós novamente, por favor? Isso, então para nós começarmos esta batalha, nós temos que lembrar então que a batalha nunca acabou, que ela continua, mas o mais importante de tudo isso, apesar de todo o poder que Satanás tem, nós temos que lembrar que a nossa batalha ela vai ser vencida e direcionada pelo poder de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui então, sede fortalecidos no Senhor e na força dele, é do poder de Deus então que nós vamos ser capacitados para nós passarmos por esses momentos e para vencermos as batalhas que nós temos. Nós jamais podemos lembrar da realidade espiritual que existe e achar que pelas nossas próprias forças, nosso conhecimento, nossa posição, um cargo na igreja ou nossa função, isso vai trazer para nós qualquer força. Não, é Deus. Então, antes de mais nada, nós temos que lembrar que a batalha espiritual, ela só pode ser vencida em santidade.
em submissão a Deus. Caso contrário, nós facilmente vamos ser levados para longe do Senhor e vamos então cair nas ciladas que Satanás então está armando próximo de nós. É a força do Senhor que vai então nos manter em pé a cada instante, não a nós. E aí por conta disso, então, ele vem no versículo de número 11 e nos fala para nos revestirmos da armadura de Deus. Veja só, se a batalha ela é espiritual, quem nos capacita, quem nos dá condições para batalhar e vencer é o próprio Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então veja só, existe uma armadura, já quero deixar claro aqui para os irmãos, então que esta armadura, os detalhes dela, né, que você tem a partir do versículo de número 14, eles não serão tratados hoje. Nós teremos uma lição à frente que nós falaremos somente sobre a armadura. Hoje nós estamos trazendo apenas como introdução desta realidade da batalha espiritual para nós podermos então começar, né, a falar sobre este assunto. Mas veja que ele está dizendo então, existe as ciladas do inimigo. Você precisa entender esta realidade. Por quê? Por que você vai precisar desta armadura, que você vai entender mais à frente o que é? Porque o inimigo está atacando e se você não se preparar, você não vai permanecer firme. Você vai cair. Você vai voltar às práticas que são desagradáveis a Deus. E como você bem sabe, como Romanos, o apóstolo Paulo fala no capítulo 3, que todos nós somos pecadores, então todos nós temos que estar atentos com a nossa batalha. Se você não estiver então olhando para o que a palavra diz sobre a realidade espiritual, facilmente você como igreja não estará firme para servir ao Senhor, não estará firme para glorificar ao Senhor, para pregar o Evangelho, para honrar a este Deus que está te chamando para o serviço. Fique atento então quanto a esta guerra que você está travando, para que você esteja firme contra isso. Versículo de número 12, ele continua dizendo para nós, a nossa luta não é então contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Você tem visto por aí muitas pessoas se levantarem contra a igreja. Muitas vezes você olha aí batalhas até no âmbito político, contra a igreja. Você vê pessoas que estão tentando te atacar para derrubar você, estão tentando te envergonhar por causa do evangelho que você segue, que você prega. Às vezes pessoas até dentro da sua própria família, que ignoram você, que tentam fazer algum tipo de opressão na sua vida para que você abandone a igreja, para que você abandone a Cristo. E muitas vezes nós nos deixamos levar por essa circunstância e nós ficamos bravos contra as pessoas. Nós falamos assim, essa força política ela é muito grande contra a igreja. A palavra destes homens, eles têm autoridade, eles vão destruir o que nós estamos fazendo. O que é que nós esquecemos nesses momentos? O que Paulo está falando aqui nesse instante, que a nossa luta não é contra os homens, mas é contra aqueles que estão por trás de toda essa ação, de toda a batalha espiritual que existe. Por trás de tudo isso que você enxerga contra a igreja, existe um inimigo de Deus que está usando aqueles que não servem a Deus para tentar desmoralizar a igreja, desmotivar a igreja, acha que pode e tenta impedir a missão da igreja. Você viu aí várias vezes as notícias de que, sendo real ou não isso, de que o Talibã está procurando os cristãos pelos aplicativos de Bíblia no celular, está matando as pessoas por causa disso.
É ou não é um tipo de opressão isso? Imagine você dentro do Afeganistão, vendo uma notícia parecida com essa, você sendo cristão. Isso já gera um certo temor. Já gera um certo medo, mesmo que não seja verdade. Isso tudo é uma maneira que o inimigo está tentando usar para fazer com que a igreja pare. E a igreja parando, a igreja está em pecado. Quando a igreja deixa de fazer a missão que o Senhor deu para ela, ela está em desobediência. E é exatamente isso que o inimigo quer. E esta é a realidade da batalha espiritual que nós temos. Por trás de todos os ataques, nós temos uma influência do inimigo para tentar derrubar a igreja. Mas você vai falar assim, então, aquele fulano de tal que está falando contra a igreja, ele está possesso de um espírito imundo? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que existe uma influência do inimigo para tentar derrubar a igreja de todas as formas e incentiva, até mesmo usa alguns que estão contra Deus, que não servem por não se converter a Cristo Jesus. Porque a nossa batalha, ela existe. E ela não é contra carne e sangue, mas ela é contra potestades, é contra os dominadores deste mundo tenebroso. Existem demônios, existe Satanás, e essa é a realidade que eu e você enfrentamos todos os dias. Ele está como um leão ao nosso derredor, procurando uma brecha que você, como presa, dê para ele poder te devorar, para ele poder passar uma rasteira, para que você caia, para que você se sinta envergonhado, para que você peque, para que você não queira voltar para a igreja mais, para que você desista de fazer a missão que o Senhor chamou a você para cumprir. E nós precisamos ficar muito atentos a isso. Quantas vezes você já cometeu um pecado e você ficou tão envergonhado que você não quis mais nem orar? Porque você se esqueceu da graça. Porque você se esqueceu do evangelho. Você falou, eu não quero nem servir ao Senhor mais, porque existe pecado na minha vida, porque existe pecado na vida da minha família, e você deixou de obedecer ao Senhor. Porque o inimigo tenta usar de todas as formas para nos derrubar, para nos oprimir, para nos fazer ficar envergonhados, nos esquecer de todo o evangelho. E ele tem tentado enfraquecer a igreja. A única certeza que nós podemos ter, que a palavra nos mostra, é que nada fará com que a igreja se feche. Por meio de Cristo Jesus, que é a pedra angular, como diz o Evangelho de Mateus. Porque é por meio de Cristo Jesus, é nele, a pedra, Cristo, que a igreja então foi fundamentada. Então as portas do inferno jamais vão prevalecer contra a igreja. Mas, durante toda a nossa batalha, nós podemos cair em pecado. E nós não podemos esquecer isso. Existem muitos cristãos que deixam de olhar então para a batalha espiritual e eles então acabam se entregando ao pecado, desobedecendo a Deus, vivendo em omissão, vivendo às vezes até acomodados, sem se envolver com a igreja, porque acham que não podem mais servir. E é o que muitas vezes o inimigo está fazendo a igreja a enfraquecer, desistir da batalha. Não, vamos ficar do jeito que está. Para que pregar o evangelho, né? Para que sair por aí fazendo missão? É tão difícil quando chega gente nova na igreja, porque dá um trabalho. Para quê? Vamos ficar do jeito que está. No número que a gente está, já está bom. O inimigo está atacando de todas as formas, irmãos. E nós precisamos ficar atentos, porque esta batalha, ela é real e ela está aqui então acontecendo neste exato momento na vida de todos nós e de todos os cristãos que estão acompanhando a mensagem, que estão ouvindo a palavra do Senhor. A todos os momentos. Alguém gostaria de comentar alguma questão sobre isso?
Por meio de Cristo. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Sim. Sim. É excelente essa questão que o Tiago colocou aqui para nós, né? Como nós comentamos um pouco sobre essa realidade, né? Apesar até do poder de Satanás e da sua influência, ele é uma criatura, né? Nós temos o nosso Deus acima de tudo isso e Cristo Jesus que já venceu aí as hostes, né, do diabo, já venceu a morte, o poder, né, aquela influência, e nós temos aí como essa complemento que o Tiago trouxe para nós, né, que ele está aí preso, né, está como o Apocalipse fala, e nós temos a liberdade para pregar o Evangelho, né? Muitas vezes nós temos medo de falar a verdade sobre o Senhor, né, e esquecemos que nós temos um Deus poderoso, né, que já se fez homem, já morreu por nós na cruz, já venceu a morte e nos dá aí a liberdade para servir ao Senhor e nos chama para pregar o Evangelho e fazer toda a missão da igreja, né? Então nós vemos aí Paulo falar sobre este dia mal, né? Esta batalha que acontece hoje, né? Essa batalha que acontece hoje e vai acontecer até o dia em que Cristo Jesus voltar, até o último dia de nossas vidas, a batalha espiritual ela será presente. Você pode pensar, mas alguém que está na igreja, alguém que está vivendo, é piedoso, está todos os dias frequentando a igreja para ouvir o Evangelho, está nessa batalha? Sim, está. Todos nós estamos no meio disso. Todos nós precisamos estar atentos a esta realidade. E o maior, então, perigo de tudo isso é o cristão esquecer que a realidade espiritual existe. Porque ao momento que você esquece, você deixa de batalhar. Se você acha que você não está em guerra, você entra no campo de batalha e você é atingido pelo inimigo facilmente. Você está em guerra. Não se esqueça disso. Outro oposto, talvez extremo a isso, é você achar que tudo é o diabo que está fazendo. Todas as coisas acontecem por causa do diabo. Ah, é diabo que fez isso. Ah, já ouviu alguém falar assim de alguma igreja, principalmente pentecostal? Piscou a lâmpada na hora que o pastor estava falando sobre a realidade espiritual. Quem que fez piscar a lâmpada? Ah, é algum espírito mal que fez a lâmpada piscar, né? Ah, porque o diabo fez cair alguma coisa ali. Ah, porque o diabo está fazendo isso. Irmãos, vocês precisam tomar cuidado com isso, porque muitas até das consequências do que acontece na nossa vida, não é o diabo quem fez, somos nós quem colhemos pelo pecado que nós cometemos. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, a minha família está desse jeito porque o diabo está agindo nela. Não, muitas vezes sua família vive em pecado, ou você está em pecado e está colhendo as consequências. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Nem todas as coisas é ação do diabo, né? Mas também não podemos ignorar a realidade do seu poder e da ação dos espíritos malignos. Até como o Tiago falou, existe possessão demoníaca? Existe. Pode existir pessoas que estão possessas, estão agindo? Pode. Mas nós não podemos generalizar em todos os casos. Você já deve ter ouvido falar, nós comentamos um pouco sobre isso quando falamos sobre depressão e graça nas quartas-feiras. Quantas pessoas, principalmente nesse meio pentecostal e neopentecostal, que elas então falam que aqueles que estão com questões psicológicas, depressão, esquizofrenia, colocam que todas as pessoas elas estão assim por causa do diabo, por causa de espíritos malignos, porque elas estão possessas. E nós não podemos generalizar isso, né? Podem existir casos? Podem, né? Nós não podemos excluir esta possibilidade. Mas eu também não posso afirmar que em todos os casos é isso. Às vezes a pessoa tem um problema, né, uma questão biológica que ela precisa tratar isso com remédios. Não tem nada com a questão espiritual. Não é pecado, não é problema que ela passou, que ela deixou de ver a graça naquele instante. É porque ela tem uma questão biológica, ela precisa tratar isso com remédios. Então, nem todos os problemas espirituais, né, distúrbios psicológicos, eles são provenientes da ação demoníaca de algum espírito. Então, nós temos que tomar cuidado, são dois extremos, né?
ou tudo é do inimigo, ou nada é do inimigo. Então tome cuidado com isso, né? Porque essa realidade ela existe e nós precisamos aprender então diante da palavra o que realmente ela é, o que realmente é verdade, o que realmente nós podemos fazer com relação a isso, né? Se você pode sair por aí amarrando Satanás ou não, de onde tiraram isso, de onde é que inventaram esta postura e por que nós agimos assim ou não. É a palavra que vai nos ensinar. Então é o nosso Deus quem vai nos direcionar para nós entendermos esta verdade. Porque a batalha espiritual, como você começa a observar Paulo falando, e você olha hoje, às vezes você liga a televisão e você vê lá, nossa, aquela igreja lá, ela expulsa tantos demônios, por que na nossa a gente não expulsa? Né? Você fala assim, nossa, naquela igreja tem mais espiritualidade e talvez a batalha espiritual seja nova para esse momento naquela igreja. Não, batalha espiritual existe desde sempre. E nós vemos que nós lutamos com as mesmas questões aqui. Mas não é necessário em todos os momentos que o inimigo se manifeste para nós dizermos que alguém foi liberto da opressão de Satanás, ou até mesmo de possessão demoníaca. O que eu vejo que muitas vezes nas igrejas reformadas não existe pessoas caindo porque estão possessas, é porque as igrejas reformadas não dão palco para Satanás, não dão palco para outra coisa a não ser a palavra, porque nós queremos que a palavra seja pregada. Então, se aqui não existe público para isso, muitas vezes isso não acontece. Mas pode acontecer? Pode acontecer, porque a realidade está aí, ela existe. Mas eu creio que pela pregação do Evangelho, pelo entendimento da verdade, muitas pessoas elas estão sendo libertas, porque elas estão se convertendo. E elas estão saindo então das trevas e passando a servir ao Senhor Jesus. E nós precisamos lembrar disso, deste poder. Né, deste poder por meio de Cristo, que então nos liberta, que então nos protege, que nos direciona. Né? Então esta batalha ela não é de hoje, ela não é uma batalha simples, né, que você precisa lutar ela com santidade, obediência, submissão ao Senhor. Então nós vamos ouvir ao longo de todo este trimestre sobre esta realidade da batalha espiritual e tirarmos várias dúvidas sobre isso. Irmãos, se vocês tem alguma coisa que vocês já ouviram sobre batalha espiritual, que vocês gostariam de saber, que talvez a gente não passe, envie para mim no meu WhatsApp depois, para que eu possa trazer, vou distribuir para os presbíteros que vão me auxiliar nas aulas aqui, para nós, conforme as lições, nós vamos então respondendo essas perguntas para nós também trabalharmos, caso elas não estejam ainda nas lições seguintes. Mas eu desejo que o Senhor te abençoe e te fortaleça cada vez mais, para que você possa permanecer firme contra estas ciladas, contra esses ataques que o inimigo está então tentando derrubar a igreja, tentando desestabilizar, amedrontar a igreja para que ela pare de completar, de cumprir aí a sua missão. Então que Deus nos fortaleça e nos lembre constantemente da sua palavra para nós vencermos, por meio de Cristo Jesus, as batalhas diárias que estamos tendo. Caso você pense nesse instante, qual é o maior momento, maior fragilidade que você tem, né? E isto é a batalha espiritual que você está identificando agora, lembre-se que a única maneira de você vencer é em submissão, é em serviço, é com a sua fé no Senhor. Então apegue-se mais a Deus, volte-se à palavra, busque conhecimento para que você saiba travar essa batalha da maneira correta.